Um bom dia, professoras e colegas. Essa é a nossa referência bibliográfica no modelo Vancouver. O nosso artigo ele tem como título Pesquisa abrangente sobre os dentes natais e neonatais em recém-nascidos. Os acadêmicos são a Luciene Madruga, a Daniele Botelho e eu, Edson Mauro. A nossa pesquisa, a nossa escolha, né, da nossa pesquisa desse artigo, ele vem... primeiro que nós achamos interessante esse tema, porque nem eu conhecia a diferença, sério mesmo, sobre essa questão de dentes natais e neonatais. E é bem interessante esse artigo. A pesquisa ela foi realizada no Departamento de Neonatologia do Hospital Infantil Dr. Izmir, que fica localizado na Turquia. E essa pesquisa ela foi realizada entre os anos de 2005 e 2011, ou seja, foram 6 anos dessa pesquisa, né? No artigo, os autores relatam que entre 17.829 recém-nascidos hospitalizados, portadores de qualquer doença, 27 desses recém-nascidos foram diagnosticados por odontopediatras com dentes em erupção. Esses bebês com dente ou dentes, porque tinha recém-nascidos que nasceram com um dente e com mais dentes, entendeu? Então eles foram encaminhados à clínica odontológica para consulta e posterior exames com os odontopediatras. Esses 27 neonatados examinados, eles tiveram seus dados clínicos detalhados em prontuários médicos, incluindo a presença de qualquer doença sistêmica que eles tivessem. O detalhamento foi através dos seguintes procedimentos. Eles realizaram radiografias, fotografias, além de avaliação da localização intraoral dos dentes e a aparência clínica em relação à morfologia, a cor dos dentes, o grau de mobilidade, enfim. Todos os dentes foram extraídos para as necessidades de tratamento e encaminhados para a investigação histopatológica também. E as variáveis foram analisadas quanto a sexo, tipo de dente, histórico familiar e diferentes características clínicas. Mas para a gente entender sobre os dentes neonatais, temos que deixar claro que o normal é que o primeiro dente de um bebê a erupcionar na cavidade oral são os incisivos inferiores, né? E isso ocorre aproximadamente aos 6 meses de idade. Mas quando ocorre a erupção durante o nascimento, esses dentes são descritos por alguns autores como prematuros, congênitos e fetais. Mas atualmente as formas mais usadas são dentes natais e neonatais. Então, nós precisamos explicar que o estudo do artigo ele envolve os dentes natais e neonatais e que necessitamos entender a definição de cada um. Então, o que a gente precisa entender sobre essa definição? Que os dentes presentes no nascimento, eles são chamados de natais, tá? E sua associação, ela tem uma condição de surgimento através da fenda palatina, síndrome genética e hipotireoidismo congênito. E já aqueles dentes que surgem dentro dos 30 dias após o nascimento, eles são chamados de dentes neonatais. Na literatura, existem diferentes explicações, tá? Para a erupção precoce desses dentes, né? Como pode, por exemplo, uma desnutrição, uma estimulação hormonal por parte da mãe, o status febril do bebê e até padrão familiar. Mas alguns autores relatam também ser desconhecida a causa exata dessa erupção, né? De ocorrer essa erupção.
A incidência desses dentes, ela tem uma variação de 1 para 2.000 e de 1 para 3.500 nascidos. Sendo que os dentes natalinos são os mais comuns em comparação aos dentes neonatais, ou seja, vão nascer mais dentes em crianças no nascimento do que após o nascimento, entendeu? Mas ambos são mais frequentes em bebês do sexo feminino. A pesquisa realizada no artigo apresentou em porcentagens as taxas de erupção dos dentes natais e neonatais, e foram em ordens decrescentes. Incisivos inferiores teve erupção de 85%, né? Os bebês apresentaram 85% de erupção desses dentes. Incisivos superiores, 11%. Caninos e molares inferiores, 3%. E caninos molares superiores, 1%. O objetivo do artigo que trouxemos é avaliar as características clínicas e histológicas, bem como determinar a incidência de dentes natais e neonatais em uma grande população turca. Eles acharam interessante realizar essa pesquisa, uma vez que existem alguns relatos na Turquia de avaliação apenas das características desses dentes, tá? Apenas as características dos dentes neonatais dos dentes natais e neonatais. E porque ainda não há uma investigação mais ampla sobre a incidência dos dentes natais e neonatais. Ou seja, a pesquisa do artigo envolve tanto as características natais e neonatais, quanto a incidência e os aspectos clínicos e histológicos desses dentes. E se também há necessidade de tratamento, né? Oi, professora, tudo bem? Aqui é a aluna Luciene e eu vou explicar para vocês sobre os achados histológicos. Bom, a maior parte dos dentes incisivos, eles foram vistos com uma camada fina de esmalte hipoplásico, como podemos ver na figura A e B. E os túbulos dentinários, eles eram regulares na área incisal, figura A. E na área cervical, osteodentina e grandes áreas interglobulares estavam presentes na dentina. E os túbulos dentinários estavam dispostos irregularmente, como podemos ver na figura B. A camada de dentina, ela aparentava estar normal e havia também irregularidades na camada odontoblástica. O número de vasos sanguíneos, ele foi maior no tecido pulpares, como podemos ver nessa figura. E todos os exames histológicos não revelou nada inesperado. Oi, professora, tudo bem? Aqui é a Daniele falando e eu vou explicar um pouco dos resultados que a gente obteve na pesquisa de incidência no estudo desse artigo. Foram submetidas 17.829 crianças para um exame clínico, onde 17 delas apresentaram dentes natais ou neonatais. Dentro desses 27, 17 crianças tiveram dentes natais e 10 tiveram dentes neonatais. A incidência para os dentes natais foi de 1 para cada 1.048 e a incidência dos dentes neonatais foi de 1 para cada 1.782. Dentro desses 27 casos encontrados, foram observados 32 dentes, sendo 20 natais e 12 neonatais, porque teve uma criança que teve dentes natais e neonatais e teve um gêmeo que teve dentes neonatais. Teve crianças que tiveram mais do que um dente, por isso que esse número foi um pouco maior do que os casos encontrados. Agora eu vou explicar sobre o exame macroscópico. Em 32 dentes, a coroa tinha um formato normal e tamanho pequeno anormal. A camada de esmalte era hipoplástica e esbranquecida. Tinha presença de raízes rudimentares em 22 dentes e nenhuma formação de raiz em 10 dentes. Em algumas amostras, o tecido pulpar foi exposto através da abertura na região cervical, como podemos ver nas fotos.
E quando o dente do bebê de 2 dias foi analisado, foi observado que o esmalte era muito imaturo. Em 27 crianças foram examinadas e no exame constatou nenhuma evidência de doenças sistêmicas ou anomalias congênitas ou qualquer outra síndrome. No total, eram 16 bebês meninos e 11 meninas. Os bebês tinham entre 2 a 30 dias e ao avaliar os dentes erupcionados, todos estavam na região anterior da mandíbula e o número de incisivos foi maior do lado esquerdo do que o do direito. Sobre a conclusão do nosso artigo, os autores nos mostraram que as características dentárias não revelaram distúrbios significativos em comparação aos dentes descidos normais. Já em estudos realizados anteriormente, haviam relatos de que os dentes natais e neonatais eram mais comuns em mulheres do que homens, e que a diferença de gênero na incidência ainda seria uma polêmica. Mas no estudo apresentado pelos autores do nosso artigo, não há tendência sexual. Eles não fizeram esse estudo com tendência sexual, uma vez que não foram encontradas diferenças morfológicas e nem diferença em histórico familiar, tá? Observou-se também que os dentes natais apresentaram maior incidência que os dentes neonatais e que todos os dentes apresentavam a normalidade dos incisivos primários. Como dizemos anteriormente, havia um relato de que os dentes natais e neonatais eles eram mais comuns em mulheres do que em homens, mas no estudo apresentado em nosso artigo, os bebês do sexo masculino eles foram afetados na maior parte, ou seja, é mesmo uma polêmica. Não houve diferença entre os sexos em termos de tipo de dente, morfologia dentária e histórico familiar positivo. Além disso, não houve diferenças significativas entre as formas normal e cônicas em relação ao tipo de dente, cor do dente e histórico familiar, pois a maioria das coroas dentárias elas tinham formato normal e tamanho pequeno anormal. Havia também uma fina cobertura de esmalte hipoplástico e uma camada de dentina comparativamente normal foram detectadas na maioria dos dentes. Contudo, ainda há necessidades de pesquisas mais abrangentes. Obrigado a todos.